Bem-vindos ao estudo bíblico, ao estudo das leituras que a Igreja propõe para este segundo domingo do Advento deste ano A, neste caso em dezembro, 4 de dezembro de 2022, e vamos começar por ouvir a primeira leitura. Naquele dia sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Animado assim do temor de Deus, não julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Julgará os infelizes com justiça e com sentença retas os humildes do povo. Com o chicote da sua palavra, atingirá o violento, e com o sopro dos seus lábios exterminará o ímpio. A justiça será a faixa dos seus rins, e a lealdade a cintura dos seus flancos. O lobo viverá com o cordeiro, e a pantera dormirá com o cabrito. O bezerro e o leãozinho andarão juntos, e um menino os poderá conduzir. A vitela e a ursa pastarão juntamente, suas crias dormirão lado a lado. E o leão comerá feno como o boi, a criança de leite brincará junto ao ninho da cobra, e o menino meterá a mão na toca da víbora. Não mais praticarão o mal, nem a destruição em todo o meu santo monte. O conhecimento do Senhor encherá o país, como as águas enchem o leito do mar. Nesse dia, a raiz de Jessé surgirá como uma bandeira dos povos. As nações virão procurá-la e a sua morada será gloriosa. Este livro é tirado do capítulo 11, este texto, este excerto, é tirado do capítulo 11 do livro do profeta Isaías. É tirado o livro do profeta Isaías divide-se em três partes, nós até dizemos que há três Isaías. E o primeiro Isaías, ou seja, o profeta que realmente existiu, os outros terão sido discípulos ou alguém que terá continuado a sua obra. Este excerto é tirado de uma parte central à qual se chama o livro do Emanuel. O livro do Emanuel, porquê? Porque é precisamente um conjunto de textos nos quais nasce esta ideia messiânica de que um novo rei haverá de vir. Este haverá está muito marcado pelas formas verbais que nós encontramos neste texto. Reparem que praticamente todas as formas verbais aparecem no futuro do indicativo. Naquele dia sairá, naquele dia brotará. Nesse dia surgirá como bandeira dos povos. Ou seja, é um dia que é um futuro incerto, um futuro não muito definido, mas que não parece ser um futuro próximo, dentro do contexto no qual vive o profeta Isaías. Ele diz o profeta, que sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento brotará das suas raízes. Ora, que tronco de Jessé é este? Quem é Jessé? Como nós podemos ver no livro de Samuel, no capítulo 16, Jessé é o pai de David. Jessé tinha 8 filhos e o profeta Samuel é enviado pelo Senhor para escolher um novo rei de Israel, porque havia um rei, Saul, mas as coisas não estavam a correr bem e o Senhor quer dar um novo rei ao povo. E animado, inspirado pelo Senhor, Samuel, em casa de Jessé, não escolhe nem o filho mais velho, não escolhe o mais belo, não escolhe o mais sábio, não escolhe o mais forte. Inspirado pelo Senhor, Samuel é levado a escolher o filho mais novo, o rei David, o maior rei de Israel, durante o qual reinado a vida foi mais próspera para os israelitas. E neste momento as coisas não estão a correr muito bem. Israel vai no 12º rei,
Dos filhos de Salomão, o reino tinha-se dividido em dois: o reino do norte, com a Samaria, e o reino do sul, com a Judeia, e as coisas não estão a correr bem. Reina o rei Acaz, e ele não é tratado como um bom rei. Nós podemos ler no livro dos Reis que, a propósito do reinado de Acaz, como está aqui a amarelo, não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus. Porquê? Porque, à semelhança dos seus antepassados, os reis tinham reinado antes dele, ele presta culto aos deuses estrangeiros, ele forma numerosas alianças com os povos vizinhos, contrariamente à lei que o Senhor tinha prescrito, e, inclusivamente, comete a loucura de sacrificar aos deuses pagãos o seu próprio filho. E isto cria um problema sério, real, numa monarquia. Uma monarquia sem herdeiro é uma monarquia moribunda. E Acaz está sem filho. E é neste contexto que, pouco antes, no capítulo 7 do livro de Isaías, o Senhor promete que, apesar da loucura de Acaz, a Virgem conceberá, a Virgem dará à luz um novo filho. Haverá um filho, haverá um novo herdeiro. Naturalmente que, apesar de o profeta Natã, por exemplo, ter prometido ao rei David que o reinado dele seria um reinado sem fim, e apesar do profeta confiar nas promessas do Senhor, perante tantas más decisões de tantos reis sucessivos, aliás, recordemos que neste mesmo momento em que vivia Isaías e reinava o profeta Acaz, 2-3 anos depois da morte de Acaz, o reino do norte, o reino da Samaria, acaba por perder a sua independência. Todos os samaritanos acabam por ser, ou grande parte deles acabam por ser deportados para a Síria. É um reino que deixa de existir. Ou seja, as coisas não estão bem. E é neste contexto, então, que é prometido um filho, e é neste contexto que começa a nascer esta ideia messiânica. Não, o Senhor vai restaurar o reinado de Israel, mas o Senhor vai dar um rei, vai ser um rei diferente. E um rei diferente, um rei que reinará num reinado sem fim, um reinado no qual haverá uma nova prosperidade, será restabelecida a justiça e a paz sobre a terra. E é por isso então que neste texto temos estas palavras: naquele dia, nesse dia. Já vimos então que o profeta começa então a sonhar com este novo rei que há de surgir nesse dia, e o profeta refere que sobre ele repousará o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Para que, sobretudo, aqueles que fizeram a catequese mais antigamente, que memorizaram os 7 dons do Espírito Santo que a Igreja anuncia, eles estão aqui, é aqui que eles têm a sua origem. Falta um no texto original, mais tarde ele será acrescentado na tradução dos 70, ainda antes de Jesus nascer, na tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Mas reparem, temos aqui os 7 dons do Espírito Santo. Ou seja, é um rei que vai ser ungido, que é o Messias, ou seja, Messias. Todos os reis de Israel eram Messias, porque eram ungidos com óleo. E é isso que significa Messias, é aquele que foi ungido com óleo. No entanto, este novo rei repousará sobre ele o Espírito do Senhor, não é? E ele será animado pelo temor de Deus. Este temor, nós já sabemos, não é o temor tal como nós o temos dicionarizado hoje em dia, que significa receio e medo, mas é um temor que significa uma confiança filial, confiança, abandono, respeito filial, como um filho deve ter para com o seu pai. Reparem, tal como nós vemos no livro de Samuel, quando Samuel escolhe David, está escrito, ele pegou então no chifre do óleo para ungir, para fazer dele um Messias, um rei, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de David. Então o Espírito do Senhor também se apoderará
deste novo rei. E este novo rei, animado então assim do temor de Deus, naquele dia, esse novo rei, animado do temor de Deus, será um menino, enfim, e não mais o mal nem a destruição em todo o meu santo monte. Não mais praticarão o mal nem a destruição em todo o meu santo. O conhecimento do Senhor encherá todo o país. A confiança no Senhor será restabelecida. Toda esta confiança tinha vindo a ser posta em causa ainda durante a fuga do Egito, mas sobretudo depois da instalação do povo. O Senhor restabelecerá de uma vez por todas a confiança do seu povo nele. E então, e nesse dia, então, a Reis de Jessé surgirá como bandeira para todos os povos. Ou seja, desde sempre o povo de Israel teve esta noção de que, apesar de ser o povo escolhido do Senhor, era uma escolha que não era assim uma escolha particular, mas era uma escolha universal, católica, para o mundo. Católica significa isso mesmo, para toda a terra. E todas as famílias serão em ti abençoadas. É a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Não é? Deus tinha convidado Abraão a deixar a sua terra, a ir para a terra que ele indicar, e faz-lhe uma promessa. Faz-lhe a promessa de que fará dele um grande povo, 3 promessas, aliás, que o abençoará e que engrandecerá o seu nome, e que ele será uma fonte de bênçãos, ou seja, a salvação é para todos. Então, sob o reinado deste novo rei, surgirá como que uma nova criação. Não se trata de voltar ao paraíso, do qual o homem foi expulso em virtude do seu pecado, mas trata-se de uma nova criação, uma nova forma de estar. Reparem que um rei não dominará a justiça, a paz. E esta nova criação é então particularizada nesta segunda parte do texto, com estas imagens muito belas, em que parece que deixa de haver cadeia alimentar, parece que uns deixam de ser uma ameaça para os outros. Então esta nova criação de paz, de harmonia, é este reino novo que este rei haverá de estabelecer. Jesus mais tarde haverá de lhe chamar então o reino de Deus, não é? Sobretudo em São Mateus, que é o Evangelho que nós estamos a ouvir este ano. Vamos então agora ouvir o Salmo responsorial, o Salmo 71 ou 72 na Bíblia, para quem o quiser seguir na Bíblia. Ó Deus, dai ao rei o poder de julgar, e a vossa justiça ao filho do rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Florescerá a justiça nos seus dias e uma grande paz até ao fim dos tempos. Ele dominará de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Socorrerá o pobre que pede auxílio e o miserável que não tem amparo. Terá compaixão dos fracos e dos pobres e defenderá a vida dos oprimidos. O seu nome será eternamente bendito e durará tanto como a luz do sol. Nele serão abençoadas todas as nações, todos os povos da terra o hão de bendizer. Se abrirem as vossas Bíblias e abrirem neste Salmo, ele termina que, está lá uma frase em baixo, que é o único dos Salmos, o último dos Salmos de Salomão. Ó Deus, dai ao rei o poder de julgar e a vossa justiça ao filho do rei. Este salmo então referia-se a dai ao rei, o rei David, e ao filho do rei. Quem é o filho do rei? Salomão. David não terá escrito, composto muitos salmos, não os terá compilado, terá sido o filho, o rei Salomão, que os terá compilado, terá acrescentado mais alguns. No entanto, se investigarem um pouco, eu fiz algumas investigações, embora haja muita gente que atribui este salmo de facto sendo este um daqueles salmos que Salomão acrescentou aos salmos que o pai tinha composto,
há muito quem defenda que este salmo é um salmo posterior. Provavelmente ou antes do exílio da Babilónia ou depois. Qual é que é a diferença? A diferença é enorme. Porque antes do exílio do povo na Babilónia ainda havia rei. Ainda havia um rei em Israel. Após o exílio, ou seja, após a deportação por Nabucodonosor, deixou de haver reis em Israel. E então aí a esperança messiânica era uma esperança sempre no Messias que haveria de vir, no Messias que haveria de salvar Israel. Parece que eventualmente este salmo seria um salmo muito rezado no templo, em Jerusalém, mas é um salmo messiânico, é um salmo sobretudo que aponta para um rei que há de vir. Enfim. Neste salmo, tal como, para sublinhar esta característica messiânica dele, tal como na leitura que nós lemos do profeta Isaías, predomina o futuro do indicativo. Ou seja, o rei reinará. Ou seja, é nesse reino que há de vir. É nessa criação nova que há de ser oferecida ao homem por Deus. Mais uma vez, também, como nós também tínhamos visto na leitura de Isaías, é uma promessa que é para todos os povos. Não é só uma promessa particular, mas é uma promessa para todos os povos. E também a sublinhar este caráter messiânico deste salmo, está as características desse novo reino. Desde logo, a apetência preferencial pelos pobres, a promessa da justiça, a promessa de uma grande paz, a apetência pelos fracos, pelos pobres, pelos oprimidos. Não é? E depois também, qual seria o rei de Jerusalém que poderia reinar e promover uma paz até ao fim dos tempos? Qualquer rei será sempre mortal, terá sempre um reinado, enfim, uns 20, 30, 40, eventualmente 50 anos. Depois a extensão deste reinado, que é de um ao outro mar, do grande rio até aos confins da terra. Naturalmente que isto também tem algumas referências com a promessa que Deus faz a Abraão da extensão dos seus domínios. Mas reparem que este rei o seu nome será eternamente bendito. Ou seja, é um rei cujo reinado está não limitado ao tempo, não limitado à cronologia, tanto como a luz do sol. Brilhará tanto como a luz do sol. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Romanos. Vamos começar por ouvir. Irmãos, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, a fim de que pela paciência e consolação que vem das Escrituras tenhamos esperança. O Deus da paciência e da consolação vos conceda que alimenteis os mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que numa só alma e com uma só voz glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus. Pois eu vos digo que Cristo se fez servidor dos judeus para mostrar a fidelidade de Deus e confirmar as promessas feitas aos nossos antepassados. Por sua vez, os gentios dão glória a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu vos bendirei entre as nações e cantarei a glória do vosso nome. Este livro, este excerto é então tirado da carta de São Paulo aos Romanos, uma comunidade que ele não fundou, que ele nunca tinha visitado, ele depois já há de visitá-la mais tarde, quando for já preso para Roma, não é? Mas por enquanto, quando ele escreve esta carta, nunca os tinha visitado. Esta carta terá sido escrita em parte para preparar a comunidade, para sensibilizar, para o acolherem, mas neste excerto em particular havia alguns problemas naquela comunidade, problemas que aliás eram comuns a muitas das comunidades, primeiras comunidades cristãs. E um desses problemas estava relacionado com a convivência entre cristãos oriundos
de uma prática judaica, de uma cultura judaica, e os cristãos oriundos do chamado paganismo, ou seja, na sua maioria gregos, romanos, enfim, mas que sem essa cultura judaica, nomeadamente no que dizia respeito a restrições alimentares, à prática do sabate, etc. E se nós recuarmos, este excerto é tirado do capítulo 15, e no capítulo 14, Paulo, aliás, a Bíblia dá esse título a estes excertos, é os fracos e os fortes. Aquele que é fraco na fé, acolhei-o. Ou seja, Paulo faz aqui uma distinção entre aquele que é fraco e aquele que é forte. No capítulo 15, pouco antes este excerto é a partir do versículo 4, e no versículo 1 diz: nós, os fortes, temos o dever de carregar com as fraquezas dos que são débeis. Ou seja, há aqui então esta dialética. E é a este propósito, então, que faz sentido esta referência à tradição judaica, logo no início do excerto que a Igreja nos propõe neste segundo domingo do Advento. Tudo o que foi escrito no passado, ou seja, as Sagradas Escrituras, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, a fim de que pela paciência e consolação que vem das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, esta herança do povo judeu esta herança é sobretudo para fundamentar, para alimentar a nossa esperança. Tal como ele diz depois: pois eu vos digo que Cristo se fez servidor dos judeus para mostrar a fidelidade de Deus e confirmar as promessas feitas aos nossos antepassados. Ou seja, esta esperança que nos vem das Escrituras não é uma esperança num futuro que venha a ser mais risonho. Reparem, não se esqueçam que Paulo está a escrever aos Romanos, e em Roma foi precisamente o sítio onde as perseguições aos cristãos foram mais ferozes, não é? E era uma comunidade que precisava de esperança. E esta esperança deve ser então fundamentada e alimentada naquilo que Cristo quis mostrar, a fidelidade de Deus. Deus sempre foi fiel a todas as promessas que Ele fez desde os tempos antigos. Isto que eu acabei de dizer, então. E aquilo que há de vir, então, daqui, é que o Deus da paciência e da consolação, que Ele vos conceda, há aqui uma prece de Paulo, que Ele vos conceda que alimenteis os mesmos sentimentos uns para com os outros. Os fracos, com os outros. Uns os fortes, com os outros, aqueles que são fracos. Segundo Cristo Jesus, tal como Cristo havia feito, então, com os judeus. Que vós glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que vocês fazem isto? É, então, a parte central deste trecho, na minha ótica. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, aqueles que são fracos, aqueles que são fortes, como Cristo vos acolheu, para a glória de Deus, como pela paciência e consolação, aquela que vem das Escrituras. Mais uma vez, esta dimensão também universal, não é? Da salvação, por sua vez, ou seja, como consequência, os gentios, todos os povos, dão glória a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos bandirei entre as nações e cantarei a glória do vosso nome. Mais à frente, este excerto termina no versículo 9, mais à frente Paulo terminará dizendo: é nele que as nações hão de pôr a sua esperança. Não é? Vamos ouvir então o Evangelho que a Igreja propõe para este segundo domingo do Advento, desta vez tirado, como aliás grande parte dos Evangelhos ao longo deste ano, que iniciamos no domingo passado, tirado do Evangelho segundo São Mateus. Naqueles dias, apareceu João Batista a pregar no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Foi dele que o profeta Isaías falou ao dizer: uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha uma veste tecida com pelos de camelo
e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a Judeia e toda a região do Jordão, e eram batizados por eles no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Praticai ações que se conformem ao arrependimento que manifestais. Não penseis que basta dizer Abraão é o nosso pai, porque eu vos digo, Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Por isso, toda a árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo-os com água para vos levar ao arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. Tem a pá na sua mão, há de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha queimá-la-á num fogo que não se apaga. Este excerto é então tirado do início, que estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo São Mateus, e começa por naqueles dias. Naqueles dias, que dias são esses? Se recuarmos ao capítulo 2, o capítulo 2 termina desta forma, ou seja, Jesus, Maria e José estavam refugiados no Egito, Herodes então tinha morrido, o anjo do Senhor aparece em sonhos a José, José decide voltar para a Judeia, mas chega à Judeia, tem receio por causa do filho de Herodes, e então decide instalar-se na Galileia. E assim se cumpriu aquilo que foi anunciado pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Isto é muito importante, assim que se cumpriu aquilo que foi anunciado pelos profetas, porque Jesus, ele várias vezes se esforça para... Jesus não é assim um hiato no meio da história, não, é o culminar de uma grande caminhada de profetas que vão anunciando, vão profetizando, e em Jesus cumpre. Alguém se deu ao trabalho de contar, parece que são 300 e tal promessas que se cumprem em Jesus Cristo. Então, naqueles dias apareceu então João, enquanto Jesus tinha instalado com Maria e José na Galileia, naqueles dias apareceu João Batista a pregar no deserto da Judeia. João tinha uma veste tecida com pelos de camelo e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Isto é importante porquê? Porque João surge com um comportamento idêntico àquele que foi o comportamento de profetas antes dele. Também eles andavam pelo deserto, por exemplo. Eu tenho aqui este pequeno excerto do segundo livro de Reis, precisamente a propósito do profeta Elias, aliás, um profeta com o qual João haverá de ser confundido, e o próprio Jesus também. Serás Elias, serás Moisés. E também Elias, o profeta Elias, se vestia com estas peles, com esta cintura de cabedal à volta dos rins, e também ele se alimentava do que aparecia no deserto. Tal como os profetas que vieram antes dele, João pregava o arrependimento. Arrependei-vos porque está perto o reino dos céus. Tal como muitos profetas antes dele, como o profeta Isaías, que anunciou esse dia que haveria de vir, João agora anuncia esse dia está muito perto. O reino de Deus está muito perto. Arrependei-vos para estardes preparados para esse reino. Como é que eles se podiam arrepender? Havia um rito muito, muito popular, sobretudo entre os essénios, e Essénia era uma espécie de... Era um movimento, chamemos-lhe assim, tal como os saduceus, os fariseus, os zelotes, são tudo nomes que aparecem no Novo Testamento. Os essénios era gente que abdicava de uma vida assim mais diária, mais
vamos dizer, secular, e que se refugiava no deserto para meditar as Escrituras, para compilar os textos sagrados, eram também escribas, e um dos ritos muito praticados pelos essénios era precisamente as oblações em água, ou seja, a água como forma de purificação. E João batizava na água, no Rio Jordão, não é? Também como forma de purificação. As pessoas, e mais aqui neste texto, eu batizo-vos com água para vos levar ao arrependimento. Ora bem, mas eu tenho agora aqui a azul escuro, porque está perto do reino dos céus. Porquê? Porque aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ou seja, aquele que vem depois dele, e está muito perto, e toda a gente, nós conseguimos aqui saber que é Jesus, de quem ele está a falar. Ele é o Messias, ele é aquele que vem para salvar, aquele a quem eu não sou digno de levar as sandálias. Porquê levar as sandálias? Porque ele está e, e o outro está para chegar. Logo, ele, como servo dele, baixar-se-ia para lhe desatar as sandálias e para as arrumar. Era uma prática comum. E então, ao ver muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Nesta raça de víboras nós conseguimos ver aqui a analogia com a serpente do livro do Gênesis, não é? Aquela que influenciou a Eva, aquela que a ensinou, aquela que criou a desconfiança. E também há aqui uma analogia também bastante evidente que, na boca de João, porque ele diz que, no fundo, eles faziam aquele rito, daquele batismo com João, mas que era uma coisa muito não sentida no coração, que não era autêntico, que havia ali muito de encenação. No fundo, como se eles quisessem manipular Deus, não é? No fundo, como se eles quisessem. Nós somos da linhagem de Abraão, somos filhos de Abraão, sou desta tribo, sou daquela, cumpro a lei, cumpro estes ritos, por isso eu tenho o reino garantido, eu tenho o céu garantido. E esta conversão não era autêntica. E ele diz: não penseis que basta dizer Abraão, ou seja, não basta ser filho de Abraão, não basta ser cristão, não basta ser judeu, não basta, é preciso uma conversão profunda. A propósito, eu vos digo, Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. Eu fiz aqui uma pequena recolha que aparece aqui por cima, de algumas vezes em que aparecem as pedras referidas no Novo Testamento. Isto é só uma pequena curiosidade, não é nada de muito sério. Também é quando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando pedem que Jesus repreenda os discípulos por eles estarem a gritar tão alto, Jesus diz: não, eu vos digo que se eles calarem, gritarão as pedras. Há aqui também uma personificação das pedras. Também a quando da tentação de Jesus no deserto, uma das tentações é: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. E é interessante, as pedras também são referidas a quando, pouco depois de Jesus ter entrado triunfalmente em Jerusalém, também pegam em pedras para lhe atirar, mas é interessante que na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, Pedro cria esta imagem das pedras vivas, né? A construção de um edifício com pedras. Enfim, é só uma pequena curiosidade, mas como é que Deus pode suscitar de pedras filhos de Abraão? Enfim. O machado já está posto à raiz das árvores. Em muitas, por exemplo, na minha igreja, nós temos atrás do altar um ícone, uma representação do batismo de Jesus no Rio de Jordão por João Batista, e lá no canto inferior esquerdo está precisamente o desenho de uma árvore com um machado. O machado já está colocado à raiz das árvores,
lá está, é esta árvore, ou seja, o Messias vem, mas é de facto algo de outra dimensão. Apesar de ele ser da genealogia de David, do rei David, de Jessé, ser um rebento de Jessé, o reino, como o próprio Jesus dirá mais tarde, o meu reino não é deste mundo. Sim, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Ou seja, tudo nesta terra é passageiro. E qualquer árvore que esteja a crescer já tem um machado pronto para porquê? Porque é efêmera, não é? Por isso toda a árvore que não dará fruto será cortada e lançada ao fogo, mas ele batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. Já tem a pá na mão e ele há de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro. Naturalmente que aquilo que é bom não se perderá. Aquilo que é mau é que se perderá. E é por isso que Jesus é o Messias, porque ele salva o trigo. Sim, a palha vai para o fogo, que não se apagará, mas o trigo será guardado. A este propósito, apesar do machado já estar pronto para cortar as árvores, temos no capítulo 13 de São Lucas este episódio da figueira. Um homem tinha, esta parábola que Jesus conta, um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar frutos, mas não os encontrou. Então disse, corta, para que está ela a ocupar a terra. Mas o senhor, então, o da vinha disse, então, mas deixa mais este ano. Eu vou tratar dela e ver se ela dá fruto. Então, olha, se não der, depois então corta. Também encontramos no capítulo 21 de São Mateus, já depois da entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, aquele episódio da figueira, Jesus que tinha fome, logo de manhã cedo, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou senão folhas. Disse então, nunca mais nascerá fruto de ti. E naquele mesmo instante, a figueira secou. Enfim, são episódios que vêm, no fundo, ilustrar esta passagem. Desejo-vos uma boa semana, desejo-vos um bom domingo. Espero que esta pequena explicação vos possa ajudar ou te possa ajudar a melhor preparares este encontro com o Senhor, sobretudo no domingo, durante a Eucaristia, mas depois também que isso possa alimentar ao longo da próxima semana. Desejo um bom advento, desejo uma boa caminhada para o Natal. Até amanhã, se Deus quiser.